Então, como vão, leitores? Como vão os amigos do Grego Falante? Eu espero que lendo. E como estão as novidades? O que vocês têm encontrado aí nas bibliotecas, nas estantes, nas livrarias? Conversado com amigos sobre a literatura? Eu espero que sim. Eu estou aqui também de novo para estabelecer uma nova conversa. E neste momento eu queria retomar aqui um autor que eu gosto bastante, junto com outro autor que eu gosto bastante, não sobre amor para autores e literaturas, mas é o filósofo alemão Schopenhauer. Nossa, lá no início do século XIX, quando ele começa a fazer suas publicações e causar um certo frisson naquele ambiente cultural, intelectual, filosófico da Alemanha de início do século. Voltando à velha questão, sempre a Alemanha, ali nós temos agora um foco mais Berlim, que, nossa, como foi rica na produção de pensamentos, de linhas filosóficas de filósofos, Mais uma vez eu cito aqui Caetano Veloso, é impossível filosofar se não for em alemão. Bem, Schopenhauer, ele nasceu de uma família de intelectuais. A mãe era uma escritora, ele fazia, junto com a irmã dele, círculos literários e agradava muito a intelectualidade da época, menos Schopenhauer, que é chamado filósofo dessa linha pessimista, quem reverencia Nietzsche, por exemplo. Mas por quê? Realmente ele trouxe uma nova abordagem, essa é a questão. O que ele defende em síntese, com críticas muito sagazes, muito diretas, contrapôs-se a Hegel, por exemplo, a quem era alvo, por ser um filósofo idealista, um alvo sempre das críticas mordazes dele, com quem ele debateu também e perdeu terreno na Universidade de Berlim, quando tornou-se professor da Universidade de Berlim, havia lançado algumas das suas obras que não deram muito resultado de crítica, O Mundo como Vontade de Representação, por exemplo, que lançou, não teve abertura para o público num primeiro momento. E quando ele foi dar aula nessa universidade, Hegel era o filósofo mais aclamado e Schopenhauer ficou. A obra não deu certo, ficou sem alunos, porque todos queriam ouvir Hegel. Então ele acabou saindo de Berlim, indo para Dresden. Depois, passado alguns anos, é que realmente ele começou a fazer realmente uma linhagem de leitores, de pessoas que concordavam com o seu pensamento, mas isso não foi de uma primeira empreitada. Mas o que contém o pensamento de Schopenhauer que chocou tanto as pessoas? Como eu disse anteriormente, ele vai opor-se ao pensamento idealista e, nesse sentido, ele se alinha aos fenomenologistas que eu falei deles anteriormente, Sartre, inclusive, vai ser um leitor de Schopenhauer. Escritores como a Thomas Mann, por exemplo, vai falar que Schopenhauer era o grande psicólogo da sociedade humana naquele momento. Então, detratores e ardorosos defensores houve sempre com relação a Schopenhauer. Até hoje ele ainda é bastante controvertido para alguns. Mas eis a questão, o que ele criticava de fato? Há muitos ângulos, um deles é essa filosofia idealista, e a outra questão que eu vou tratar aqui é quando ele fala dos leitores. É um capítulo à parte, porque ele vai criticar severamente aqueles que leem muitos livros, que estão sempre à procura de novidades. Naquele momento ali na Alemanha, começou a surgir alguns catálogos de novos lançamentos. E as pessoas que frequentavam círculos literários, círculos intelectuais, como o da própria mãe dele, se preocupavam muito em ler bastante para, naqueles círculos, comentar, fazer citações, para passar por quê? Por eruditos. Isso incomodava bastante Schopenhauer. Ele começou a fazer críticas severas em torno disso, e aí ele fala, inclusive, que era melhor que as pessoas lessem menos títulos e pensassem e lessem mais o mundo em torno delas do que necessariamente nessa voracidade de novos títulos para parecer intelectual, porque este não é o verdadeiro intelectual segundo ele. Tanto que aqui eu vou só comentar algumas
algumas passagens, porque são 5 ensaios neste livro aqui, A Arte de Escrever, de Schopenhauer, deixa eu ver aqui, da R.M. Pocket, né, editora, quando ele fala pensar por si mesmo, que é isso que essa é a ideia principal que ele defende. E ele coloca: a mais rica biblioteca, quando desorganizada, não é tão proveitosa quanto uma bastante modesta, mas bem ordenada, sempre contrapondo a questão do número, né, da quantidade, à qualidade, né, da relação com a obra literária. Ele fala: da mesma maneira, uma grande quantidade de conhecimentos, quando não foi elaborada por um pensamento próprio, tem muito menos valor do que uma quantidade bem mais limitada, que, no entanto, foi devidamente assimilada. Pois é apenas por meio da combinação ampla do que se sabe, por meio da comparação de cada verdade com todas as outras, que uma pessoa se apropria de seu próprio saber e o domina. Então ele fala que só sabe aquele que lê. Mas a partir do momento que lê, ao invés de encaminhar outra leitura, ele dá pausas para a reflexão. Ele fala: isso é que traz um conhecimento. Isso é que distingue o verdadeiro intelectual de uma mente apenas livresca, de uma conduta livresca. Isso é que é a grande questão que ele fala, né? Ele defende o quê? O pensamento, né? Como eu falei anteriormente também da Hannah Arendt, né? Quando discípulo lá de Heidegger, e Heidegger discípulo de Husserl e assim sucessivamente, fala do pensar, da importância do pensar, de não abrir mão do pensar. Não é que quando a humanidade faz isso, ela está no estado de falência mesmo. Né? Aí vem aqueles períodos de guerra, de regimes totalitários, de violência desmedida, de exploração do próprio homem. Não pode parar de pensar. E quem somente lê, sucessivamente, ele fala: não tem tempo para pensar. Então ele fala por quê? Ele tem que se ocupar, não é? Da vida. Qual é a instrumentalidade da filosofia, da própria literatura? A organização do pensamento e a projeção de ideias para este mundo, e a absorção da ideia do mundo, e tirar daí um conhecimento propriamente dito. Então ele fala: a leitura impõe ao espírito pensamentos que, em relação ao direcionamento e a disposição dele naquele momento, são tão estranhos e heterogêneos quanto é o selo em relação ao lacre sobre o qual imprime sua marca. Né? Então ele fala: não é quantidade. Desse modo, o espírito sofre uma imposição completa do exterior para pensar naquele instante uma coisa ou outra. Não é? Então nada lhe é natural, nada lhe é próprio. E aí ele vai falar dos eruditos, que ele fala que são aqueles que leram muitos livros, bastante livros, não é? Mas ele vai distinguir o erudito do gênio, porque o gênio pensa, não é? Ele intui, ele se apropria do lido, mas ele transforma aquilo numa matéria de pensamento sobre o mundo. Tanto que ele fala pensamentos alheios, não é? Alheios, né? O livresco aí, né? Alheios, lidos, são como as sobras da refeição de uma outra pessoa, como as roupas deixadas por um hóspede da casa. Ele cria umas analogias interessantes, né? Umas imagens boas para se constituir ali uma reflexão. Né? Tanto que aí ele fala, tem um momento que ele fala que as pessoas devem ler para ter pensamentos próprios, porque senão, nessa abordagem, né, da pausa, porque senão ela está renegando a si mesma, a sua própria originalidade. Né? Ele fala que tem que desvendar o mundo, mas pelo próprio esforço. Isso ele não quer abrir mão de forma alguma. E aí ele fala que no mundo, inclusive, ele fala que aqueles que escrevem, né, para conhecer e leem para conhecer o mundo, e aqueles que escrevem e leem para se apropriar do mundo. É uma diferença fundamental para um filósofo, inclusive. Não é? Tanto que ele fala aqui, olha, essa crítica dele aqui nesse momento é sagaz. Ele fala: olha, o pensador científico, só que ele precisa de muitos conhecimentos e por isso de muita leitura. Seu espírito é suficientemente forte para dominar tudo isso, assimilá-lo, incorporar ao sistema dos seus pensamentos, subordinando o que lê ao conjunto orgânico e coeso da sua compreensão abrangente, em contínuo desenvolvimento. Não é só a absorção, portanto, dos sons. Ele fala dos sons alheios, é preciso escutar a própria voz.
Em contrapartida, aí fazendo uma referência lá às suas espetadinhas em Hegel, ele fala, olha, o filósofo livresco, por sua vez, relata o que este disse, o que aquele considerou, o que o terceiro objetou e assim por diante. Ele compara todas essas informações, põe na balança, critica e assim procura chegar à verdade por trás das coisas. Com isso se torna muito semelhante a um historiógrafo de visão crítica, mas sem o quê? Personalidade. Né? Então tem que sentar e ler e refletir, voltando sempre à mesma imagem. Né? E aí, no outro momento, ainda dentro dessa perspectiva, na defesa, né, dessa autonomia do pensamento, do intelecto, ele fala, olha, assim como a leitura, a mera experiência não pode substituir o pensamento. Né? A mera experiência do ato de ler. E ele está fazendo também aqui, eu devo considerar com vocês, que havia um boom em relação à produção de livros, o livro enquanto objeto, né? Porque trouxe esse glamour, portanto havia esse frisson de aos salões sempre com a última novidade em mente para se discutir e falar, mas não profundamente. Então, nesse sentido, é que ele fala que esse ato estava substituindo o pensamento. Isso é que ele temia. Como filósofo, o pensamento, claro, é sua regra áurea. Não é? E ele fala, assim como a leitura, a mera experiência não pode substituir o pensamento. A pura empiria está para o pensamento como o ato de comer está para a digestão e assimilação. E para encerrar essa parte de Schopenhauer aqui, que eu tenho um outro livrinho aqui para nós comentarmos, para a gente fazer essa comparação de ideias, no item 11 aqui desse capítulo, ele fala o seguinte, olha que coisa bacana, no reino da realidade, por mais bela, feliz e graciosa que ela possa ser, nós nos movemos sempre sob a influência da gravidade, força que precisamos superar incessantemente. Em compensação, no reino dos pensamentos, somos espíritos incorpóreos sem gravidade e sem necessidade. Por isso, não existe felicidade maior na Terra do que aquela que um espírito belo e produtivo encontra em si mesmo nos momentos felizes. Olha, fica aí um convite para ler A Arte de Escrever de Schopenhauer, porque é um convite ao pensar, não resta dúvida, não é? Agora eu trouxe aqui uma outra obra, que eu já falei dela numa situação anterior, que eu vou sempre falar de Manco, ele para mim é inesgotável também, um leitor, não é, acima de tudo, maravilhoso. Volto aqui ao leitor como metáfora. E agora eu vou lá no capítulo, lá na frente, quando ele fala da criatura feita de livros. Olha só, estamos falando de nós mesmos, né, sobre variadas perspectivas dos nós leitores. E aí ele fala de uma caricatura que foi criada no século XIX, 1842, e por Granville, tá? E tem o título de Uma Traça de Livro, publicada numa revista lá, foi reproduzido numa coleção também em Nova York. E aí ele fala que essa caricatura é o seguinte, é um indivíduo que está todo enrolado, parece com folhas de um livro, mas folhas imensas, muitas folhas mesmo, atrás dele também tem muitas folhas, inclusive os braços, as mãos, ele não consegue passar as páginas do livro, ele tem que pegar, fazer isso aqui com a cabeça para passar as páginas do livro. Essa é a caricatura. E vamos ver aqui como que o Mangel, ele lê isso, ele fala, olha, ele descreve inicialmente, ele fala, diante de uma mesa feita de livros enormes, sustentado por rolos de pergaminho, no lugar dos pés um homem encarquilhado com grandes óculos, vira com o queixo as páginas de um livro grosso. Ele não pode usar as mãos, seu corpo está encasulado no rolo de papel impresso, equilibrado, sobre um tratado aberto. São páginas e páginas. Ele fala o seguinte, é quase que como ele foi metamorfoseado, né? Uma coisa meio kafkiana aqui, mas ele tem ainda, assim, apesar de quase que impossibilitado no corpo, a impossibilidade para a leitura, para a assimilação do conteúdo dos livros, e fica então com o próprio rosto, com o próprio queixo, passando páginas. Né? Não sabe nada do mundo à sua volta, ele não tem nenhuma outra referência de mundo a não ser as folhas e folhas nas quais ele está envolvido, naquelas que ele consegue passar a página. Muito bem, e aí quando ele vai continuando, né, o seu pensamento aqui, ele fala que há uma crítica, na verdade, ele vai fazer todo um histórico aqui
de uma série de críticas que foram feitas aos leitores ao longo da história. E aí chama a atenção para algumas situações que eu achei muito interessante. Primeiro, de colocar sempre o leitor como alguém aliado da realidade, alguém que não sabe nada sobre si, sobre o mundo, porque está sempre enfronhado na literatura, como se a literatura também não fosse uma representação do mundo, né? Então ele vai fazer essa consideração também, mas eu vou passar aqui um pouquinho e vou falar de uma personagem que ele nos traz aqui. Ele fala assim, olha, há pessoas que ele, nesse sentido da crítica, faz tantas críticas a esse envolvimento com a literatura, que ele fala que as pessoas se perdem, elas não têm mais domínio, compreensão da realidade, algumas vivem no mundo propriamente da fantasia. É claro que há aqui muito exagero, né? E aí ele dá alguns exemplos, ele fala assim, por exemplo, como alguns leitores que ainda vão a Londres, né, e vão à rua Baker Street, no número 22-1B, que é o famoso endereço que Conan Doyle criou para Sherlock Holmes. As pessoas vão lá visitar, porque é como se fosse algo real, né? Então eu falei assim, então algumas pessoas se deixam levar, né? Eu falei, não é comum deixar de ouvir, até hoje, nos dias de hoje, quando alguém é muito dado à leitura, alguém que chega e fala, fecha esse livro, chega de ler, vai viver um pouco, né? Vai viver. E aí ele fala, como se ler e viver fossem estados diferentes do ser, como se o admoestador temesse que o leitor talvez não soubesse mais a diferença do que é a carne sólida e do que não é. E aí ele volta agora com uma criatura interessantíssima, que é o louco dos livros. Eu adorei esse louco dos livros. Porque entre nós temos alguma coisa em comum com ele, né? E nessa figura, que ele fala que aparece pela primeira vez no século XVI, na obra Anal dos Insensatos, de Sebastian Bram, ele fala que é a encarnação assim, onipresente, né, do leitor. Ele está sempre vestido de bufão, folheando livros, a caricatura também, propriamente dita. Mas ele fala, mas o louco dos livros é, entre outras coisas, o leitor onívoro, que confunde acúmulo de livros com aquisição de conhecimento. Nesse aspecto aí ele entra um pouquinho de acordo também com Schopenhauer, né? Muito bem, aquele que não sabe elaborar, como diria Drummond, digerir, ruminar aquilo que lê, apenas lê, né? E que termina convencido de que os eventos narrados entre uma capa e outra são os eventos do mundo real. Ele ou ela, ele diz aqui, nisso os humanistas estavam dispostos a incluir ambos os sexos. Tanto que ele vai falar que o próprio Erasmo de Roterdã no Elogio à Loucura, que é uma obra maravilhosa, vamos conversar um pouquinho também sobre ela no futuro, e ele fala que descreveu o Lobo dos Livros como uma mulher. Erasmo Roterdã, né? Porque se acontecer de uma mulher desejar parecer sábia, só o que conseguirá é tornar-se 2 vezes mais tola. Por quê? Porque é mulher, porque lê, né? Porque vive no mundo dos livros, né? Alienada, né? Então, nesse sentido, olha que o Manca é uma delícia, né? As muitas referências dele, é um erudito também, né? E aqui ele cita um versinho de uma quadrinha enigmática que ele fala assim, autoria do século XVI, um anglo-saxão, que ele fala assim, olha, um verme comeu um poema de um homem, um ladrão no escuro consumiu o poderoso ensinamento junto com seus sólidos princípios. O ladrão não ficou nem um tiquinho mais sabido ao comer tais palavras, né? O comedor, como diz o Schopenhauer aqui, né? Esse leitor de salões, de catálogos, né? Que quer sempre se atualizar pelos catálogos, mas não reflete, não traz não constitui ali uma sabedoria e não devolve ao mundo uma visão, né, mais aprofundada da realidade. É apenas um devorador de livros, né? Bom, e aqui por último, já quase encerrando, ele fala, olha, a distinção entre o leitor sério, erudito e o mero devorador de livros é crucial. Já no século VI, Boécio, em sua Consolação de Filosofia, fez uma clara distinção entre o louco dos livros e o leitor sério. Quando a dama filosofia aparece numa visão, quando ele está doente, desalentado em sua cela de prisão, a dama filosofia, que bacana, ela insiste em que as musas da poesia, que até então inspiravam, e a quem ele chama de cênicas meretrícolas, meretriz do teatro, ou da tradução livre de David Lavitt, dançarinas de palco, devem partir imediatamente, já que nada tem a oferecer uma mente estudiosa. Quer dizer, a inspiração seria só uma
espuma, né, do que seria um teatro propriamente dito, mas não a literatura na sua essência, na sua realidade. Não é? Bom, ele vai continuar aqui, o ensaio é uma delícia de ler, eu aconselho vocês a lerem, mas vou só agora partir para o finalzinho, né, bem finalzinho mesmo, quando ele fala assim, olha, durante as épocas más, o livro fechado poderia significar que uma vez que a bem-aventurança fora revogada, não mais se oferecia consolo. Agora era tarde demais para ler, estudar e aprender. A comunidade de leitores deveria ter agido melhor com base em sua sabedoria adquirida. Deveria ter descido de suas respectivas torres e instruído os iletrados a agir harmoniosamente. A guerra não é tempo para os livros. O leão e seu volume fechado pareciam dizer: voltaremos à sanidade das palavras quando a loucura terminar. Né? Então fica a literatura, o ato da leitura, a boa leitura, a leitura com reflexão, né? Como diz Schopenhauer, para trazer mais lucidez ao mundo. Né? Em tempos de loucura generalizada, de fato a leitura pode parecer algo frívolo para alguns, se for mecânica, mas aqueles que são de fato leitores, aqueles que vão digerir e ruminar o que leram, sabem que vão devolver para o mundo novas formas de ser e de estar no mundo. E com certeza, novas formas sempre melhores, mais, como diria Sartre, né? Mais humanistas, uma forma, precisamos resgatar isso um pouquinho. Eu acredito firmemente que a literatura tem esse poder de nos fazer compreender o mundo de forma mais humanista, menos mecânica, menos avassaladora. Meus amigos, eu fico por aqui e agradeço mais uma vez a presença de vocês. Renovo aí o pedido do Grilo Falante para darem seus likes, façam comentários, vamos conversar. É bom demais conversar com leitores, entre leitores. Um abraço, até o próximo encontro com o Grilo Falante.